nós aqui, o nosso programa Vida Nova acaba de começar e nós queremos que você seja muito bem-vindo nessa programação. Nós vamos ficar 1 hora juntos adorando ao Senhor, falando das coisas do Senhor, compartilhando das maravilhas do Senhor. E nessa 1 hora tem palavra de Deus, tem louvor que vai tocar direto no seu coração, trazendo vida, trazendo paz, trazendo alegria. Esse ano de 2018 é o ano da expansão em todas as igrejas Vida Nova. Esse mês de janeiro trabalhamos unificação. Para que haja expansão, nós precisamos estar unidos. Unidos na mesma visão, unidos no mesmo propósito. Porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Não importa se você tem uma personalidade diferente da minha, tem uma característica um pouco mais forte do que a minha. Somos tão diferentes, mas o nosso desejo de servir ao Senhor é igual. E para que isso aconteça, para que haja expansão, é necessário nós estarmos unificados. Esse mês de fevereiro está entrando, vamos falar sobre evangelização. Vamos falar do Senhor Jesus, é uma ordem do Senhor para todos nós. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Saia da sua zona de conforto, vamos ganhar vidas para o Senhor Jesus, vamos propagar esse Deus vivo e verdadeiro que nós amamos, que nós servimos, que nós temos tantas experiências. E para que haja expansão é necessário a evangelização, é necessário apregoar aos 4 cantos da terra a palavra do Senhor. Então, vamos fazer a vontade de Deus aqui na terra e durante todo esse mês você será ministrado em todas as igrejas Vida Nova sobre o assunto do mês. E olha, fique sempre ligado porque nós queremos ser um canal de bênção para você. Estamos todos os dias na TV, queremos realmente tocar no seu coração através da palavra de Deus. Nos procure nas redes sociais, nós transmitimos os nossos cultos ao vivo. Se você tiver interesse em procurar uma igreja mais próxima, procure todas as informações. Sempre tem uma igreja Vida Nova pertinho de você. Ano da expansão, estamos crescendo. Estamos crescendo e é muito importante porque Jesus está à frente desse trabalho e com Ele tudo flui muito bem. Vamos adorar ao Senhor, aumente o volume da TV, estampe um sorriso no rosto e adore a Ele. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis aqui, rendido
pode dizer isso para Ele? Esse aqui, rendido estamos, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Eu queria dar um breve relato, para que sirva, de alguma maneira, de incentivo a alguns que aqui estão. Eu me converti em 1975, numa igrejinha muito pequenininha. A igrejinha não cabia mais do que 30 pessoas, ali no Jardim Bom Retiro, em Santos. E eu fui criado num dos lugares mais pobres de Santos, que era o Jardim Rádio Clube. E ali, com 8 anos de idade, eu fui introduzido pela minha mãe e pelo meu pai a religião da Umbanda, a religião do Candomblé, e eu costumo dizer que eu conheci Satanás muito antes de conhecer a Jesus. Eu sabia que ele fazia milagres, eu sabia que ele fazia maravilhas, eu sabia que ele transformava vidas, sempre para o mal, mas transformava e continua transformando. E de 8 a 16 anos de idade, essa era a minha vida. E eu gostava muito da sessão de sexta-feira na Umbanda, principalmente a segunda, que era a sessão forte mesmo, né? Onde os Exus, as pombagiras chegavam ali com força. E essa foi a minha vida até os 16 anos de idade. Eu era aviãozinho dentro do tráfico de drogas, ali no meu bairro, e sofri toda espécie de abuso, do qual Deus limpou o meu coração, não tenho marca nenhuma. Eu costumo dizer que meu pai, graças a Deus, nunca levantou a mão para me bater. Ele sempre usou o cabo de vassoura. Então, a única coisa que eu lembro era dos vus, né? Era vuf, vuf, e eu quebrando o cabo de vassoura nos braços. Todo tipo de abuso. Mas, graças a Deus, em Cristo Jesus, e com uma esposa que é enfermeira psiquiatra, Deus tem liberado. A cada dia, né, é uma libertação nova, cada dia é algo novo de Deus nas nossas vidas. E, com 16 anos, eu frequentava a vigília, eu frequentava a vigília do pastor Enéas na Pedro Lessa, eu frequentava a vigília da Cota 200, eu frequentava a vigília da Cota 400, eu ia para a vigília lá no morro, eu tinha amigo de tudo quanto que era denominação aqui em Santos, eu queria servir ao Senhor. Eu ouvia uma música sobre o chamado missionário e eu começava a chorar. Eu falei assim, Deus, será que esse menino que morava lá na favela, que comeu a primeira maçã com 12 anos, quando roubou de um carro de feira, será que um dia vai acontecer? Será que vai sair coisa boa disso, Senhor? E Deus tinha seus planos na minha vida. Graças a Deus, graças a Deus. Na família onde eu entreguei minha vida a Jesus, que era um culto do lar, umas 15 pessoas orando, o pregador era o peixeiro dali da vila, e pregando sobre o homem da mão mirrada, e dizia, vem para a frente. E quando aquele homem foi para a frente, ele foi curado, e agora me chamavam, vem para a frente, Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai transformar a tua vida, e todo mundo ali orando e tal, e eu falei, será que eu vou, será que eu não vou, e tal, aí entreguei minha vida para Jesus.
Aí mais tarde eu fui descobrir, enquanto tinham 14 orando pela minha alma, tinha uma menina de 12 anos também orando pelo meu corpo. E 5 anos mais tarde nós nos casamos. Deus é bom, Deus é bom. Mais tarde você vai entender, né? Não tem problema rir mais tarde. Mas veja bem, fiz uma escola bíblica, meu pastor me colocou numa situação assim um tanto difícil, me enviou ali para uma garagem de uma casa popular no Pompeba, onde eu tinha que provar que agora eu estava pronto para o ministério. E 2 anos, nós fomos, eu e minha esposa, pastores dentro de uma favela. E com 2 anos, Deus nos abençoou. A nossa escola dominical tinha 150 adultos, era uma maravilha, trabalho com criança, e eu disputando com o centro de Umbanda, que dava calça, dava camisa, dava médico. Aí eu pegava o meu fusquinha, arrancava os bancos, ia para o sacolão ali de São Vicente, fazia a coleta, também dava comida. Eu falei, tu quer isso, Satanás? Então eu não vou dar só o poder não, vou dar comida também. Dava comida, a igreja cresceu, foi abençoada. Enfim, um dia um amigo chegou e falou assim, Williams, vamos para missões. Eu falei, não tenho nada a ver com missões, rapaz. Não, vamos para missões, vamos fazer alguma coisa lá fora. E apareceu uma oportunidade de irmos à Inglaterra, e na Inglaterra fizemos um curso de mestrado em missões. Haviam convites para ficarmos ali, mas não queríamos. Eu queria estudar e voltar para cá e ser professor na área de teologia. E voltamos, mas Deus, no final, nos levou de volta à Inglaterra. E Deus fez maravilhas. Deus pegou aquele menino que um dia era aviãozinho de drogas, que vivia no meio da Umbanda, do Candomblé, e Deus começou a usar aquele menino. E pela misericórdia de Deus, agora no dia 8 de fevereiro, vai completar 30 anos que somos missionários na Inglaterra. Passamos lutas, passamos provas, passamos dificuldades, desilusões, mas Deus tem sido fiel. Deus tem sido fiel. E no período de 30 anos, pela misericórdia de Deus, e trabalhando com uma equipe, nós fomos abençoados. Naquela época, em Londres, haviam apenas 2 igrejas brasileiras. Uma da qual hoje o pastor Lara é pastor, e outro grupinho de 5 pessoas apenas. Isso em 1988. Hoje, Londres, eu acho que tem mais de 100 igrejas brasileiras. Muito mais. Eu não estou mais envolvido no meio dos brasileiros, mas eu sei que tem igreja para tudo quanto quer canto. Tem igreja maior do que essa daqui. Tem igreja com mais de 500 membros, numa igreja só. Deus tem feito a sua obra. E ainda não está completa. E se tiver mais algum missionário, vá mesmo para Londres. Nós estamos vendo um objetivo de 20%, tem mais ou menos 500 mil brasileiros, então tem que ter pelo menos 20% aí de 500 mil, quanto que dá? Dá aí 100 mil, e não tem ainda 100 mil evangélicos congregando lá, mas é uma bênção. Mas em 30 anos, abrimos 10 igrejas brasileiras em Londres, muitos dos pastores estão lá ainda, muitas igrejas estão lá, abrimos 10 igrejas brasileiras na Europa, na Bélgica, na Alemanha, em Portugal, abrimos 10 igrejas inglesas, que ainda estão lá, e por fim, trabalhando junto com uma igreja que na época tinha 20 mil membros, nós fomos colocados como Apostolic Overseer, um tipo de pastor regional da área sul de Londres, onde tínhamos 16 igrejas inglesas e tomávamos conta dessas igrejas. Mas no período de 15 anos, abrimos mais 16 igrejas, e em 2005, entregamos o ministério de volta ao pastor principal, tínhamos uma posição de executivo muito boa, tínhamos ganhado bastante dinheiro, tínhamos sido abençoados, mas achamos que era tempo de tomar um outro passo. E tomamos um outro passo, voltamos aqui ao Brasil, nos envolvemos com negócios na área imobiliária, na parte norte-oeste do Brasil, do Nordeste brasileiro, e ali eu trabalhei por 6 anos em empreendimentos imobiliários. E ganhei muito dinheiro, fiquei rico, fiquei muito rico, ganhei muito dinheiro. Mas comecei a me desviar do chamado principal. E o chamado principal, Deus não tinha me chamado para ganhar dinheiro. Na verdade, eu fui para lá para levantar $2 milhões para fazer um projeto no norte da África entre muçulmanos. Mas sabe quando você sente o sabor do sangue na tua boca e Satanás começa a te enganar? Aí eu comecei, de 1 ano passou para 2, de 2 passou... No final, com 6 anos de trabalho ali, eu fui diagnosticado com um câncer no cérebro.
E esse câncer no cérebro me fez parar para pensar. O que é que tu está fazendo com a tua vida? O que é que tu está fazendo com o teu chamado? Ah, meus irmãos, aí foi um momento de luta, um momento de prova. Voltamos à Inglaterra e começamos um tratamento, e no final os médicos especialistas nos disseram que não havia tratamento para aquele tipo de doença. A única coisa que eu tinha que fazer era esperar para ver o que ia acontecer. Mas graças a Deus, todos os anos tínhamos que fazer uma tomografia computadorizada, onde entrávamos numa máquina que era toda cheia de som esquisito, era bum, 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 tum, 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 pam, 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 tá? E ver como é que estava o tumor, se ele tinha crescido ou não. Mas graças a Deus, em maio do ano passado, na última tomografia, o médico chegou e falou assim para mim: Williams, eu vou ter que agora dispensar e fechar o seu caso. Eu falei assim: por quê? Ele falou: porque você já não tem mais tumor. Eu falei: como é que eu não tenho tumor? Como é que eu não tenho tumor? Não, eu quero ver isso aí, o senhor pode imprimir? Ele falou: é claro. Imprimiu, me deu o certificado. Eu tenho 4 certificados, um tumor do tamanho de um grão de arroz, e o último certificado dizendo que não tem tumor nenhum. Nunca pedi para Deus me curar, eu pedi apenas para, nos últimos anos que eu tivesse de vida, eu fizesse a vontade de Deus. E se fosse a vontade dele me curar, amém, ele me curaria. Mas nunca fiquei apaixonado ou lutando, não, eu quero a cura. Deus, tu sabes o que tu fazes. Eu sou teu filho e eu quero te servir. E eu poderia contar muitas experiências nesses 30 anos de missões. E ultimamente eu e minha esposa, depois também de trabalhar mais de 20 anos na área de psiquiátrica, ela agora está em tempo integral comigo no ministério e somos missionários itinerantes. Vamos por toda a parte do mundo, contando o que Deus tem feito, falando das maravilhas de Deus e tentando levantar o povo de Deus para esse grande chamado. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós, mas Ele está sobre nós para levar, te arrancar o cativo do cativeiro, para reforçar a palavra de Deus que diz que Ele levou o cativo. Jesus não somente liberta o cativo, mas Ele vai lá e quebra o cativeiro também. Ele quebra as grades e as cadeias de Satanás. E nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer alguma coisa. Agora eu vou começar a pregar. Isso foi só a introdução do que tem se passado na nossa vida. A mensagem de hoje está baseada no livro de Neemias. Eu queria dar apenas um capítulo ou um verso para você. Talvez você já ouviu muitas mensagens neste livro. Conhecendo o pastor Antônio Carlos, com certeza você já ouviu. Mas talvez ali no capítulo 4, onde fala que Neemias então começa a construção das muralhas. Tudo isso aconteceu mais ou menos pelo ano 445 antes de Cristo nascer. E ele começa então um trabalho, o templo já havia sido construído, o sacrifício e as cerimônias dentro do templo também já estavam no lugar através de Esdras e Zorobabel. Agora vem Neemias e começa a construir as muralhas. E tudo isso foi porque ele viu a situação que o povo estava vivendo. Irmãos, nós temos que pedir a Deus olhos espirituais. Porque às vezes o que nós vemos é apenas no mundo natural. E às vezes nós não conseguimos ver o que está por trás do mundo natural e nos enganamos. Não é à toa que Paulo ele pede para que Deus abra o nosso entendimento e ilumine os nossos olhos para que possamos ver além do natural. O natural é bom, mas o sobrenatural é melhor ainda. E quando você começa a andar e ver as coisas no sobrenatural, meu irmão, milagres acontecem. Quando você começa a ver, nós sabemos, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão aqui. Eles acampam ao nosso redor. Mas quando você começa a ver a manifestação e a movimentação dos anjos, tem anjo que vem e fica calado, tem anjo que vem e começa a se movimentar, tem anjo que vem e é branco e alto, tem anjo que é transparente como este púlpito, é uma coisa maravilhosa, te dá uma força muito grande.
incentiva a tua autoridade. E tu fica forte, tu fala, não pela minha inteligência, não pelo meu poder, não pela minha capacidade, mas eu chego diante de ti, Satanás, em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe por que ele não faz nada? Porque Satanás e seus anjos, eles também veem o mundo espiritual. E ele sabe que ali do lado tem um anjo. É poderoso demais. Mas esse Neemias, então, ao ver a situação da cidade, esse é o primeiro ponto. Como é que podemos mudar situações em nossas vidas? Como podemos suceder na família? Como podemos suceder nos negócios? Como podemos suceder em tudo aquilo que estamos fazendo? Em primeiro lugar, você tem que ter uma visão da situação e ter a visão real, não a visão somente no natural, mas ter uma visão espiritual, uma visão sobrenatural, além daquilo que é natural. Porque quando você vê além do natural, não importa o que está acontecendo, não importa o que está acontecendo natural. É aí onde se cumpre o Salmo 91, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu anda porque tu não serás atingido. Tu sabes que tu está no sobrenatural, o Senhor está te guardando. Em primeiro lugar, veja a situação. Veja a situação, peça para Deus mostrar na tua casa o que é que está realmente acontecendo. Por que teu filho, por que tua filha, por que teu marido, teu esposo, por que as coisas estão acontecendo da maneira que estão acontecendo? Ora ao Senhor, pede, Senhor, abre os meus olhos, me mostra aqui essa situação. Segundo ponto que já entra nesse que estamos falando, vá buscar a Deus. Vá falar com Deus. É bom nós conversarmos com amigos, é bom nós conversarmos com pastores, é bom nós conversarmos com certas pessoas, mas acima de tudo, cuidado com quem você está conversando. Porque às vezes Deus está fazendo como Ele fez com Samuel, Ele está dando revelações, Ele está dando uma palavra profética, Ele está dando uma visão para o futuro, e dependendo com quem você vai falar, Ele vai ser aquilo que nós chamamos dos bombeiros evangélicos. Os bombeiros dentro da igreja, que ao invés de vir aqui e fazer a coisa boa, eles vêm e apagam o fogo, eles matam a tua visão. Tem uma cantora brasileira que canta um hino muito maravilhoso, eu gosto muito. Às vezes quando estou me sentindo um pouco deprimido e oprimido, eu ponho esse CD, se quiserem matar os teus sonhos, se quiserem, eu acho que é Ludmilla o nome dessa cantora, não estou ganhando nenhuma comissão, mas aí vai, maravilhoso, mas é isso que acontece. Às vezes você tem sonhos, às vezes você tem visões, às vezes você tem palavra de Deus para a tua vida, mas dependendo com quem você conversa, o que ele quer fazer, ele quer matar os seus sonhos. Por que você acha que quando o anjo Gabriel veio para Elizabeth, ou para, Elizabeth no inglês, no português é Isabel, para Isabel e para Maria, ele deu a revelação e falou assim, mas não conte para ninguém, não conte para ninguém. Meu irmão, minha irmã, tem revelação que você não pode contar para ninguém. Você guarda no teu coração. Você alimenta, você água, aquela plantinha no teu coração, não conta para ninguém. Porque dependendo para quem você vai contar, ele vai matar os teus sonhos. E foi realmente isso que aconteceu. Herodes queria matar, mas o que fez? O que fez Neemias? Ele foi buscar a Deus. Em jejum, em oração, Senhor, como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou resolver essa situação? Intimidade, os segredos de Deus, Deus tem segredos, Deus tem segredos, Deus tem muitos segredos, mas a Bíblia diz que os segredos de Deus são para aqueles que lhe são íntimos. Os segredos de Deus são para aqueles que lhe são íntimos. E não tem outra maneira de você ter intimidade com Deus, a não ser através do jejum e da oração. Não tem, acredite em mim, 45 anos eu sirvo esse Jesus. Se você não conversa com Ele, se você não conversa com o Espírito Santo, se você não dá um tempo para Deus, você não vai ter intimidade com Deus. Você pode ouvir as melhores palestras, as melhores pregações, ler os melhores livros, mas você precisa gastar tempo em oração. E muito mais ainda, se você consegue falar em línguas estranhas, gaste tempo falando em língua estranha, porque a Bíblia diz que aquele que fala em língua estranha, ele fala mistérios com Deus, aleluia, oh que coisa boa, você fala em mistério com Deus,
Aí depois, quando você vai dar uma resposta, depois quando você vai apresentar um caso, de repente você fala qualquer coisa que você nem sabe de onde aquilo veio. Aquilo veio daquele momento lá que você teve com o Senhor. Daquele momento que o Espírito Santo impregnou o teu coração com aquele mistério e de repente está ali a solução. Então, em primeiro lugar, você pede visão. Em segundo lugar, você fala com Deus em oração. Terceiro lugar, você gasta tempo em jejum. Quarto lugar, seja sábio. Jesus nos disse que ninguém vai construir uma casa sem antes fazer as contas. Vá analisar o projeto que Deus está dando. Às vezes nós temos pessoas que quando vimos aqui ao Brasil, eu gostaria de ir na Inglaterra, eu gostaria de fazer isso. A primeira coisa que eu pergunto é, você tem passaporte europeu? Não, não tenho. Você tem algum curso? O que você vai fazer lá? Não, Deus vai me mostrar o que eu vou fazer lá. Aí eu já começo a ficar preocupado. Neemias, quando ele viu o que ele viu, e depois que ele recebeu a autorização, ele já tinha todos os recursos. Eu costumo dizer que visão traz provisão. Se a visão é de Deus, ela traz a provisão. Acho que você não entendeu, vou falar de novo. Visão traz provisão. Porque nenhuma visão acontece sem provisão. Você precisa de recursos. Quando Deus colocou no coração do pastor Antônio Carlos e esposa sobre essa igreja, era necessário provisão. Primeira provisão, obreiros. O dinheiro é a última coisa que a gente precisa, mas precisa também. Provisão. Ele já tinha a provisão de Deus. Ele já tinha tudo, ele tinha cartas, ele tinha todo o dinheiro que ele precisava, tudo já estava ali. Mas o que ele fez? Ele foi fazer uma análise do lugar. E de noite, quando ninguém estava vendo, ele saía e ia analisar essa parte da muralha, aquela parte da muralha, aquela outra parte da muralha. É muito fácil você pegar aqui, e ainda mais nos dias de hoje, você pegar um barco e dirigir um barco aqui nas águas nacionais do Brasil. Muito fácil. Mas o difícil foi o camarada que projetou todo aquele computador que você põe lá no GPS aonde você quer ir. Outro dia eu gosto muito de mergulhar, fomos mergulhar. Aí o cara sabia certinho aonde era o ponto de mergulho, onde estavam os peixes, onde estavam os corais. Ele só colocou lá no GPS. Aí foi com o barquinho, chegou, pode mergulhar. Aí mergulhamos, uau. Outro dia fomos pescar, era peixe de 600 gramas, assim, a linha nem batia no fundo. Jogava a linha, daqui a pouco já tinha que puxar o peixe. Falei, mas como é que você sabe? Aqui a gente tem tudo no GPS, onde está o peixe, onde está tudo. Então dirigir o barco é fácil, mas o camarada que arquitetou aquilo ali, esse é o cara que ganhou dinheiro. Neemias, ele fez tudo isso. E aí, então, ele começa a colocar o plano dele em ação. Como é que você vai suceder na vida? Como é que você vai suceder no seu casamento? Como é que você vai suceder nos seus negócios? Primeiro lugar, peça para que Deus te mostre. Segundo lugar, gaste tempo em oração, gaste tempo em jejum. Terceiro lugar, faça uma análise desse negócio. Veja como é que é. Quantas empresas estão fazendo o que você está pensando em fazer? Porque tem negócio que é do coração, aí não leva 3, 6 meses, você está mais endividado do que estava antes. E aí você fala, por que, meu Deus? Porque você não escutou a mensagem do pastor Williams direito. Se você tivesse escutado, você ia fazer uma análise de mercado. Mas eu vou gastar mais dinheiro, você vai gastar mais ainda se não fizer. É interessante isso. Nunca vá diante de um juiz sem um advogado. É perda de tempo, é difícil achar um bom advogado, eu não vou querer falar muito, porque eu sei que talvez tenha alguns aqui, mas eu vou te falar, nunca vá resolver uma causa sem um advogado. Nunca tome um remédio sem conversar com um médico. Deus tem colocado essas pessoas, e nós temos que fazer uso disso. Vamos lá, vamos para o quinto ponto agora. O que ele fez? Ele respeitou a oposição. Capítulo 4 diz que quando uns camaradas chamados lá, Tobias e Sambalate, vieram contra ele, ele simplesmente disse, deixa para lá. Tem gente que fala assim, olha, esse pessoal que está falando de mim, essas coisas, eu nem ligo. Cuidado, você tem que ligar. Você tem que ligar.
Esse negócio de dizer que, não, a oposição, deixa a oposição, vamos fazer o trabalho de Deus. Não. Veja o que a oposição está falando. Às vezes a oposição te lembra de algumas coisas que são boas. Quando você vê no capítulo 4 de Neemias, ali pelo verso 9, 10, 11, que a oposição começou a falar assim, olha, e os próprios servos de Judá, eles estavam querendo construir um muro, mas quando o muro foi derrubado, ficou muito entulho, ficou muito lixo ali. E eles não conseguiam fazer a obra de Deus por causa do lixo que estava ali. Tem gente que está implorando para ser usado por Deus, mas tem muito lixo na tua vida. Tem muita coisa que tem que ser limpa, tirada. Não pode, não dá. Nunca aduna, trevas e luz não andam juntas. Quando a luz chega, ela mostra. Não ignora, não. Tem gente que, não, na nossa igreja a gente nem prega sobre Satanás. É por isso que tem gente que está sofrendo enfermidade, por isso que tem gente que não tem negócio que vai para frente, por isso que a igreja não cresce. Tinha uma mulher que ela tinha um papagaio, e a única coisa que ela ensinou para o papagaio foi dizer, bom dia, está tudo muito bem, está tudo muito bom. E era uma maravilha, todo mundo passava na rua, o papagaio, oi louro, e o papagaio, bom dia, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Era só isso que ele sabia falar. Um dia, 3 horas da manhã, esse papagaio começa, bom dia, está tudo muito bem, está tudo muito bom. 3 horas da manhã, a mulher ficou preocupada. E o papai, bom dia, está tudo muito bem, tudo muito bom. Ela foi lá ver o que acontecia. Tinha um gato que já estava com metade do papagaio na boca dele. Mas era a única coisa que ele sabia dizer. Meus irmãos, nós vivemos, acredite você, acredite ou não, dê valor a isso ou não, nós estamos numa guerra espiritual. Nós vivemos numa batalha espiritual. O espírito das trevas continua atuando e eficazmente em muitas áreas deste mundo. A Bíblia diz lá que nós que somos salvos, nós fomos arrancados, transportados pelo poder de Deus, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E ainda essa é a única maneira. Tem gente que vive em cadeias, às vezes você ora, você fala, mas você não consegue. Por quê? O problema é que às vezes a gente olha a Bíblia, mas você tem que entender uma coisa. A Bíblia foi escrita, e um dos escritores da Bíblia, creio que foi no Evangelho de João, ele disse assim, muitos dos milagres de Jesus que foram escritos não estão contidos nestes livros. Porque se fôssemos escrever sobre todos os milagres, não haveria tempo, não haveria livro suficiente para escrever. Às vezes a gente lê a Bíblia, e a Bíblia não conta tudo o que aconteceu. Jesus desceu do Monte da Transfiguração, os apóstolos que já tinham expulsado milhares de demônios, não conseguiam expulsar o demônio daquele menino. E a única coisa que Jesus diz é assim, essa casta só sai com jejum e com oração. O que Jesus estava querendo dizer com isso? É só jejum e oração? Jesus falou isso num flash. Agora vem falar para mim, entre jejum e oração, que se tem um personagem da Bíblia que jejuava e orava, eu não conheço um melhor do que Daniel. O cara era craque em jejum e oração. Por causa da oração, ele caiu nas covas dos leões. Você já caiu em alguma cova de leão? Literalmente. Ele caiu. Por quê? Porque ele orava. Você já jejuou como Daniel jejuava e constantemente estava em jejum e oração? Mas mesmo assim a Bíblia diz que uma vez ele tinha orado, e ele estava perguntando uma coisa para Deus, e quando veio o anjo Gabriel, que é o anjo anunciador, que é apenas um dos tipos de anjos, tem centenas, tem vários tipos de anjos, não só os que estão contidos na Bíblia, tem muitos outros. Mas quando Daniel recebe a presença de Gabriel, que era o anjo anunciador, que em várias partes da Bíblia ele aparece como o anjo que anuncia, ele chega e fala assim, Daniel, desculpe aí, olha, foi um erro aqui, está entendendo? Mas as suas orações, só quero te dar, por favor, me desculpa, as suas orações, elas foram ouvidas e respondidas desde o primeiro dia. Já tinham passado 21.
Então, a primeira coisa que o anjo faz, você já recebeu um anjo chegando para você e falando assim, olha, me desculpe, olha, está entendendo? Foi um erro, uma falha espiritual aqui. A primeira coisa que o anjo faz é pedir desculpas para Daniel. Aí depois ele chega e diz assim, no primeiro dia que eu recebi a mensagem, a resposta das tuas orações, eu fui enviado. Só que quando eu cheguei nas regiões celestiais, o príncipe da Pérsia me parou. E, cara, eu sou bom com mensagem, mas de guerra quem manja mesmo é Michael. Michael é o cara da guerra. Eu sou o cara do anunciar. Mas Michael é o camarada que é aquele anjo ali, meu irmão. Ó. E eu fiquei preso lá. E Deus permitiu que eu ficasse preso por 21 dias. Até que Michael, o guerreiro, veio, tomou a batalha no meu lugar, e eu pude vir anunciar. Agora eu quero te dizer uma coisa, pensa comigo. Se um anjo com todo o poder de Gabriel não conseguiu ultrapassar ou vencer uma batalha espiritual, você e eu, por mais consagrados que tentemos estar, vamos conseguir vencer todas as batalhas espirituais? Não, não vamos. Mas Deus é bom no seu amor, e Ele nos deu o quê? Quando a gente tem visão, o que Deus faz? Dá o quê? Provisão. Ele dá os elementos, aquilo que nós vamos precisar para vencer a batalha. É por isso, João capítulo 14, quando Jesus estava indo embora, o que ele diz? Eu vou para meu Pai, mas eu vou orar e eu vos mandarei quem? Consolador. Um outro Espírito que vai estar com vocês de vez em quando você ora e quando você jejua. É isso? Não, Ele vai estar com vocês todos os dias das vossas vidas. É o suficiente? Não, não é o suficiente. Aí você vai lá para Efésios capítulo 6, aí diz mais assim, mas eu também vou dar a vocês uma armadura espiritual. Paulo, na visão que teve, falou assim, não, o crente tem que ter isso. A salvação dele vai ser questionada, ele precisa do capacete da salvação. Ele vai receber dardos do maligno, ele precisa do escudo da fé. Ele vai ir em lugares que o negócio não é brincadeira, ele precisa do sapato da anunciação do evangelho. E nos fala da espada do Espírito, da couraça da justiça, so forth. Então, veja bem, Deus providenciou isso. É o suficiente? Ainda não. Você lê lá no capítulo 1 de Hebreus, o que a Bíblia diz? Que Deus tem milhões e milhões de anjos, cuja função deles é o quê? Ministrar-nos, ministrar aos santos. Veja bem, olha, quando eu vou para uma batalha, meu amigo, eu peço para todo mundo, eu sou que nem aquele camarada que estava no meio de um safari e de repente se perdeu da turma, perdeu a arma, quando ele de repente ele se dá cara a cara com o leão. E ele olha aquele leão e a única coisa que ele pensa, o cara era evangélico, pentecostal, a única é uma oração, que o leão já vinha para cima. E a oração foi assim, ó leão, me livra do Senhor Jesus, amém. E o leão saiu correndo. Ele orou ao contrário, ele queria dizer, Jesus me livra do leão. Mas não importa nem como ele orou, mas orou e tudo bem, o leão fugiu. Eu vou com tudo, tá vendo? Tinha um irmãozinho na igreja lá em Belo Horizonte, nós estávamos pregando, aí ele falou assim, pastor, eu não perco um momento de oração. Se tem pregador que chama para oração, eu vou. Outro dia eu estava numa fila lá, eu não sabia que era, aí falaram assim, não, você não pode ficar aqui não. Aí ele falou assim, mas por quê? Porque aqui a pastora está orando apenas para mulheres que têm problema de útero e quer ter um bebê. Mas ele ia para tudo quanto que era oração. Tá, é oração, injeção na testa, é comigo mesmo. Embora hoje, né, o que tem de mulher levando injeção na testa, as que levam sabem do que eu estou falando. Mas veja bem, você tem que buscar tudo. Porque Satanás, nosso adversário, ele continua sendo nosso adversário. E um dia, num determinado momento, ele vai ser derrotado. Totalmente e literalmente. Enquanto isso, nós temos que usar todas as armas que Deus tem colocado à nossa disposição. Tudo! E quando os homens de Judá viram que eles não podiam construir porque havia lixo, aquele lixo teve que ser tirado.
É por isso que constantemente nós temos que estar fazendo campanhas de libertação dentro da igreja, é crente sendo liberto. Tem que dar, né? É que nem Pedro chegar, não, vem aqui, eu tenho que lavar teus pés. Não, Senhor, não vai lavar não, que negócio, aquela falsa humildade. Mas não, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então é um banho completo, já disse ele. Aí Jesus disse, não, Pedro, você já tem sido purificado pela palavra. E a palavra constantemente nos purifica. A palavra constantemente fala conosco. Você quer ser abençoado no seu lar? Você quer resolver os problemas no seu casamento, nos seus negócios, nos seus estudos? Vai buscar na Bíblia, vê como que esses homens venceram. Não ignore o seu inimigo. Ele está tentando te derrotar, ele existe. E tem situações, eu acho que eu já tenho que terminar. Tem situações que a gente não consegue sozinho. Nós estamos envolvidos num grupo de intercessão e libertação mundial. E esse grupo, uma parte desse grupo, uns anos atrás, eles vieram aqui no Brasil. E quando eles chegaram aqui no Brasil, eles estavam com um trabalho ali em Petrópolis, e eles iam de Petrópolis para o Rio de Janeiro, descendo a serra, é uma região muito bonita. Mas durante a noite, um membro daquele grupo teve uma visão. E ela viu naquela visão, ela viu como que uma caverna. E naquela caverna que foi esculpida dentro de uma rocha, era um lugar de sacrifício. Eu fui muito para isso, muito. Minha mãe se metia aí para dentro da Praia Grande, minha mãe foi se graduando, chegou a ser mãe de santo. E eu estava com a minha mãe todo o tempo ali. De vez em quando até a Sandra ainda expulsa alguns demônios que querem chegar junto. Mas, era difícil. E quando ela chegou, ela teve essa visão dessa caverna, com vários sacrifícios, e uma coisa horrível. Aí ela mencionou no dia seguinte aos pastores, falou assim, olha, eu vi um lugar assim, vocês conhecem esse lugar? Eu falei, não conhecemos. Tá bom, vamos embora. Aí estavam indo de Petrópolis para o Rio, e no meio da estrada, o Espírito Santo disse a ela, é por aqui. Aí ela falou assim, não, para o carro. Parou o carro. Aí viu uma ruazinha de terra batida. Entrou naquela ruazinha de terra batida. Aí foram andando, vira para cá, vira para lá e tal. Aí chegaram nesse lugar. Era um lugar de sacrifício. Existem muitos deles aqui nessas serras, aqui em Santos. Muitos. E quando chegaram ali, viram que aquele lugar cheirava mal por causa do sangue dos animais que haviam sido sacrificados e das coisas que haviam passado por ali. E o Espírito Santo disse a ela, olha, aí o pessoal já começou a orar, quebrar, e falou assim, não, o negócio não tem nada a ver com esse lugar aqui. Vamos dar a volta aqui nessa pedra. E começaram a dar a volta na pedra. E quando chegou atrás da pedra, tinha uma pessoa, praticamente cadavérica, esquelética, com barbas toda suja, unhas grandes, cheirando mal, falando sozinho. Não precisa ir nessas cavernas hoje, não. Se você for aqui no Porto de Santos, onde tem a mini Cracolândia, você vai ver muito disso. Eu e minha esposa estivemos lá anteontem. Estávamos orando por uma pessoa numa situação semelhante a essa. Mas tudo bem. Encontrou esse rapaz e falou de Jesus para ele, mas ele não conseguia entender. Aí então essa pessoa que estava ali, aquele sonho que ela teve na noite anterior, aquela visão que veio aquela revelação em forma de sonho, ela começou a pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo, pedir a proteção dos anjos, pedir todo o arsenal espiritual, porque a coisa não era brincadeira. Falou, me ajuda aqui, Senhor. Aí o Espírito Santo começou a falar, aí ela começou a falar e disse, olha, você está em cadeias. E olhando nos olhos dele, eles foram como que transportados. Quem aqui já ouviu falar de crente ser transportado no Espírito? Levanta a mão. Quem já ouviu falar, sinceramente? Tá, os que não ouviram, leiam o livro de Atos. Certo? Lá no livro de Atos tem um episódio com um diácono chamado Felipe. Ele tinha essa experiência constantemente. E se está na Bíblia é para a gente também. Amém, pastor? Amém. O pastor disse amém. Baixinho, mas falou. Depois ele vai ter que resolver os que são de verdade e os que não são. Mas tudo bem. Mas está na Bíblia. Muitos homens de Deus no passado, um dos grandes evangelistas chamado John Lake,
Esse homem ele era transportado dos Estados Unidos para orar por pessoas na África do Sul. Ele era missionário na África do Sul, ele era transportado em espírito para orar por pessoas na Alemanha, na Holanda. Mas isso aí é só para aqueles que são íntimos. Não se preocupa não, se você não é íntimo, você não vai ter esse problema. Mas essa irmã começou a ser transportada no espírito, e o espírito a levou a lugares de cadeias, onde demônios com direitos estavam aprisionando aquele rapaz. Mas ali, com a presença dos anjos, essa pessoa começou a declarar, e se posicionou, e começou a liberar perdão, e aquele rapaz, ele saía daquelas cadeias, fisicamente, e depois da cadeia que ele saía, aqueles demônios desapareciam, e depois eles iam para outras cadeias, e outras cadeias, cadeias de homossexualismo, cadeias de abuso sexual na criança, cadeias de ter sido oferecido a Satanás, e muitas coisas. E depois que tudo isso aconteceu, aí ela volta em si e fala com o rapaz: você quer aceitar Jesus? Ele disse: agora eu quero. Agora eu quero. É claro que quando Jesus olhou aquele homem e disse assim: sai dele, e Jesus falou assim: essa casta só sai com jejum e oração, talvez Jesus não explicou todo o processo. Mas existe muito disso. Mas isso é para aqueles que são íntimos. É para aqueles que querem ver o mundo espiritual. É para aqueles que não estão contentes apenas com aquilo que estão vivendo hoje. Eu vou ter que parar agora. A mensagem termina outro dia. Mas como é que você resolve situações na sua vida? Como é que você resolve quando a coisa não está bem? Deus, Ele tem tudo isso para você. Tudo isso. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser missionário. A nossa função como pastores e missionários, profetas, apóstolos, doutores, mestres, é apenas equipar o povo de Deus para a obra de Deus. Aqui a gente apenas equipa. Quem faz o trabalho é você. Quem vai estar lá no dia a dia, e quando você enfrenta esses demônios, você começa a chamar o Espírito Santo, os anjos de Deus, começa a buscar de Deus, e Deus vai te dar palavras, Deus vai te dar situações, Deus vai te dar maneiras de como você, como nós vimos na Bíblia, muitas vezes, servos pequenos, humildes, trazendo libertação para nações, como a menina que foi o instrumento que libertou Naamã daquela lepra. Naamã era general, mais tarde ele passa a ser o imperador. Deus tem coisas grandes para você, meu irmão. Deus tem muito para você. Deus quer te levantar poderosamente. Não importa onde você nasceu, não importa o bairro da cidade que você mora, o Espírito Santo está falando com você. Eu quero te levantar, eu quero te tirar da situação que você se encontra, e eu quero te usar como vaso de honra na minha casa. Eu quero que você realmente seja aquele que vai se cumprir as palavras de Jesus quando Ele falou sobre a vida dele. O Espírito de Deus está sobre mim. Mas Ele está sobre mim, não é para que as pessoas vejam e falem: olha que pregação linda, que mensagem, que intimidade, não. O Espírito de Deus está sobre mim para trazer o cativo à liberdade, para pregoar o ano aceitável ao Senhor. E um dia lá no céu, nós vamos ver os frutos, nós vamos ver as bênçãos daquilo que nós fizemos aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês o que Deus tem colocado nos nossos corações. Nós os amamos, mas eu gostaria que todos agora ficassem em pé. Nós logo vamos participar da ceia.
E eu queria perguntar a você, se por alguma razão aqui está hoje à noite uma pessoa que ainda não tomou uma decisão firme pelo Senhor Jesus. Talvez você tenha sido o crente marido ou a crente esposa, ou o crente que está como crente apenas por causa de uma situação. Mas ouvindo essa palavra hoje, você quer esse Jesus na tua vida. Tem alguém aqui hoje à noite que gostaria realmente, você que nunca decidiu-se por Jesus e fala assim, não, eu quero mesmo, que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus? Levante uma de suas mãos se tem alguém aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém, amém. Ou você que se encontra meio morno, meio frio, e ouvindo essa palavra, você quer renovar-se com o Senhor. Eu gostaria que você colocasse agora as mãos a sua mão no seu coração. Eu poderia orar por enfermidades, eu poderia orar por prosperidade financeira, mas eu quero orar agora pela prosperidade da tua alma, porque a hora que a tua alma começar a ser próspera, a hora que a tua alma começar a ser próspera, tu vai ser próspero em tudo. E onde tu colocar a planta do teu pé, tu vai abençoar e tu vai ser abençoado. Represente agora o teu filho, a tua filha, teu esposo, a tua esposa, o teu vizinho. Ore comigo, Pai querido, em nome de Jesus. Nós estamos na tua presença e a ti nós damos toda a glória. A ti nós damos toda a honra, todo o louvor. Senhor, vem e completa a obra das nossas vidas. Faze de nós servos com todo o sucesso, onde podemos te buscar, entender o que está acontecendo, ser íntimos contigo, termos sabedoria para analisarmos situações, estarmos cientes das artimanhas malignas de Satanás e muitas outras coisas que não citamos aqui, como o encorajamento, como a persistência, como a restauração. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos e te damos glória em nome de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ô fiel Senhor, tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sonda. Se você tem um chamado de Deus e quer se aperfeiçoar em conhecimento da palavra, conheça a FATA, uma escola interdenominacional, ampla e moderna e de cara nova. Bacharel e básico em teologia e curso por correspondência. Qual deles você quer? Informações no 3227-8970. Unidades em toda a Baixada Santista. FATA, Faculdade Teológica Alfa, formando obreiros em todo o Brasil. Eu quero convidar você para participar do Clamor pela Família. Toda segunda-feira, a partir das 14 horas, nós temos aqui no Centro Familiar de Santos um culto, um clamor pela família, porque a nossa família não pode fracassar. Família é um projeto de Deus. Foi a primeira instituição criada por Deus. Deus sabia que a família seria a base da sociedade. E nós temos visto essa base sendo destruída. Por isso a nossa sociedade está como nós temos visto. Mas você não pode ficar parada, não. Não permita que a sua família fracasse. Então vem buscar Deus conosco. Vamos clamar, orar, jejuar e lutar pela família. Porque família é um projeto de Deus. E Jesus quer que a tua família tenha uma vida abundante. Seja uma família feliz com Jesus. Então Deus te abençoe. Aguardo você.
Seja bem-vindo à Fato Online. A Faculdade Teológica Alfa está no mercado há mais de 17 anos, com o intuito de preparar pessoas para trabalhar para o reino e capacitá-las a manejar muito bem a palavra de Deus. A Fato Online nasceu com a visão de facilitar a vida de pessoas como você que tem dificuldades de se deslocar do seu lar para a formação teológica. E o nosso objetivo é preparar obreiros à distância através do sistema Open University, usado com muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Conheça mais sobre a Fato Online acessando fatonline.com.br. Então, o que está esperando? Venha fazer parte da família Fato Online e se torne um obreiro aprovado que maneja bem a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o seu coração está mexido nesse dia já, né? A palavra de Deus tocou em você e que venha causar transformação e vida, porque a palavra de Deus é vida. Espero que você tenha gostado do nosso culto e se você quiser participar conosco, nos visitar ou até mesmo fazer parte dessa família, as portas das igrejas Vida Nova estão abertas para receber você com muito carinho. No nosso aplicativo, nós temos todos os endereços das nossas igrejas em toda a Baixada Santista, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, temos em Águas de Lindóia, temos no Piauí, no Paraguai, glória a Deus, e agora em Piracicaba, nossa mascote, a mais novinha ali em Piracicaba. Então, as portas estão abertas para receber você. Venha nos dar um abraço, venha nos conhecer. Queremos transmitir o amor de Deus através da nossa vida. Bom, nos procure nas redes sociais, baixe o nosso aplicativo, venha conhecer pessoalmente. O meu maior desejo é que a Igreja Vida Nova seja uma porta de bênçãos para você. Tá? Deus abençoe você, a sua família, tenha um dia abençoado e a gente está de volta a qualquer momento aqui na programação. Tchau!